Fala, meus queridos amigos do canal Pop Toys, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulão, estou aqui para mais um vídeo para a gente falar sobre Toy Makeover e diorama. Para quem não está muito familiarizado, Toy Makeover é quando eu pego um brinquedo comum, quando eu pego um boneco e transformo ele numa figura de ação, transformo ele num colecionável. E diorama é quando eu tenho uma maquete simples e utilizo ela como se fosse um cenário. Então quando eu junto essas figuras de ações e esse cenário, eu tenho o meu diorama, que é o que a gente vai estar fazendo hoje. Para isso, eu utilizei bonecos já prontos, feitos em impressora 3D, que eu consigo ajustar do tamanho que eu quiser. Eu tenho o He-Man com o Gato Guerreiro, o Esqueleto com o Pantro. E para a base, eu utilizei materiais de baixo custo, que eu consigo achar com facilidade. Eu usei uma tábua de MDF, isopor, pode ser qualquer um, qualquer embalagem, e biscuit. Juntando tudo isso, eu tenho esse meu diorama. Ah, e lembrando, para você que gosta desse tipo de arte e sempre está procurando aprender novas técnicas de pintura e customização, se inscreve no canal Pop Toys. É só clicar aqui no botãozinho do lado de se inscrever, que sempre quando vai ser postado um novo vídeo com outros personagens, com outros dioramas, você vai estar acompanhando. Outra coisa importante, aqui do outro lado, ativa o botãozinho do sininho para você sempre receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo, para você sempre estar acompanhando o nosso trabalho e estar desenvolvendo seus dioramas. Tudo bem? Aqui é o Paulão mais uma vez. E nesse vídeo aí, ó, pessoal das antigas aí, quem nasceu da década de 80 aí como eu, já tá vendo qual que é. Tô super empolgado pra tá fazendo ele, tá? É o He-Man e o Gato Guerreiro. Quantas manhãs a gente acordou aí, né? Levantava da cama aí com cobertor, ia lá pro sofá e assistia desenho aí pela manhã. No antigo show da Xuxa aí. Hoje nem TV Globinho tem mais, né? Uma pena. Mas tá aí então, a infância aí de muito marmanjo aí foi marcada por esse cara aqui, ó, He-Man. E a próxima figura que eu vou estar fazendo, vou estar pintando ela, tá? Vou estar fazendo um diorama, tem um inimigo dele, só já sabe quem é o inimigo dele, tá? Vou fazer um diorama aí, uma base, mas primeiro eu vou estar fazendo a pintura. Então essa figura aqui é grande, tá? Fiz com impressão 3D, tá ok? A vantagem da impressão 3D é que você faz o tamanho que você quiser, a peça que você quiser, tá? Então aí ele sai, tá vendo? Depois eu vou fixar ele. E vou estar fazendo a pintura deles. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é pintar a pele do He-Man. Que é a maior parte do corpo dele, né? Ele tá descoberto aí, né? Eu vou estar usando a tinta pele, cor pele, tá? E um marrom escuro. Por que isso? Porque a pele, gente, é uma cor clarinha aí, caucasiano, né? Mais clarinho. E o He-Man, ele é mais moreno, ele tem uma pele bronzeada aí. Qual a diferença do He-Man com o Adam? Que o He-Man é bronzeado, o Adam tem a pele bem branquinha e o Adam tem um coletinho rosa, tá? Essa é a diferença. Mas você coloca um do lado do outro, é o mesmo, até porque é a mesma pessoa, né? Lógico, quem conhece o desenho. Então vamos lá, o que eu vou estar fazendo? Vou estar misturando aqui então. Vou estar colocando pele. Tá? Se precisar mais, eu coloco mais. Uma gotinha desse marrom escuro aqui. No caso, não é o marrom escuro que eu usei, tá? Eu tô usando o rústico. Mas você usando o marrom escuro aí, acho que fica legal. Aí uma gotinha. Vou misturar. Se não ficar legal, eu aumento. Vamos ver como é que vai ficar. Sempre usando referência, tá? Usem as imagens aí. Então, ó, tá vendo? Já ficou uma cor mais amorenada, né? Então vou usar um pincel fino e vou espalhar ele. Não preciso me preocupar tanto aí com as divisórias aí das peças por enquanto. E vamos espalhar na pele então.
Então tá aí, ó. A parte de pele dele mais amorenada então tá pronta, tá? Eu ainda vou dar um destaque aqui pra pele dele. Eu vou pegar a cor pele, só que clara mesmo, tá? Com o pincel bem seco, eu vou vir passando por cima, vou esperar essa tinta aqui secar bem, tá? Depois eu vou pegar o pincel seco, aquela técnica do pincel seco, que eu molho ele na tinta, ok? Molho na tinta, tiro bem o excesso para ficar só o pincel manchado com a tinta e venho passando por cima para dar como se fosse um reflexo, né? Vou clareando aqui a parte que está mais saltada, daí ele fica com efeito de como se fosse um brilho, ok? Ah, esqueci a mão, vou fazer essa mão aqui, já finalizo e já dou a parte já faço a parte desse reflexo aí. Eu só resolvi mudar um pouco a dinâmica do vídeo, resolvi explicar direto na peça pronta, tá? Finalizada. E o passo a passo eu vou estar explicando e mostrando as fotos do lado aí de cada etapa como que ficou. Então aí, continuando a pintura do He-Man, depois de ter feito toda a pintura da pele dele com aquela cor pele com um tomzinho de marrom, ok? Que é um pouco mais amorenado, eu vim com um pincel bem seco, só com a cor pele, que é um pouquinho mais clara, eu vim passando, né, com a técnica do pincel seco, bem de levinho por cima aqui dos músculos dele, aqui do rosto e tal, para ficar com esse efeito um pouquinho mais claro. E finalizei então a pintura, ficando desse jeito que está aí do lado, ok? Notem que não tem brilho nenhum, tá? Enquanto eu estou pintando não tem brilho nenhum, é tinta fosca mesmo. Esse brilho que veio nas peças depois, eu vou estar conseguindo ele só depois de passar o verniz, tá? Mas isso daí é mais no final. Então vamos lá, o que eu fiz então de próximo passo, vão acompanhando do lado aí as fotos. Eu pintei o cabelo dele, o colete, tá ok? Essa parte aí da bota e a cueca de pelo dele, esses braceletes e esse cinto, tudo fosco, tá ok? As cores dele, gente, é bom sempre quando a gente for fazer uma peça, a gente, se você quiser originalidade, seja o mais próximo do desenho possível aqui no caso, é bom a gente pegar fotos aí de referência e ver as cores, né? E olhando se a sua tinta tá de acordo ou não. A gente pode misturar, deixar um pouquinho mais clara, mais escura, misturando aí um preto, um branco, um marrom, ou até misturando outras cores, tá? Pra gente chegar na tonalidade certa. Então notem aí, eu procurei então o colete azul do He-Man, tá? Aqui é laranja, não tem erro, marrom, básico, e assim essa parte aí de pintura tá finalizada. A outra etapa foi pintar a espada. A espada, gente, eu usei uma tinta metálica aí. Vocês veem que é uma tinta meio que cromada, né? Eu utilizei isso daí, marca-texto pincel permanente, tá? Aquela caneta marca-texto permanente prata. Mas você pode usar qualquer outra tinta prateada para estar fazendo ela para dar esse efeito aí. Ficou bem parecido com o original, tá bom? Depois, eu finalizei então a parte de pintura aí, vocês podem ver o rosto, né? Usei palito de dente para estar fazendo o olho, a sobrancelha, tá ok? Porque são detalhes um pouquinho mais finos, então tem que ter um pouquinho mais de paciência. E eu utilizei então a pontinha do palito de dente. E finalizei, dei o acabamento. Então o He-Man tá pronto. O próximo que eu fiz, a próxima peça, foi o Gato Guerreiro. O Gato Guerreiro, eu comecei pintando o corpo dele. Então eu usei um verde escuro aí, dei toda a base dele, tá? Essa parte por baixo. Depois eu vim nessa parte aí dessa sela e esse capacete. Pintei com um vermelho fosco. Lembrando, a parte do brilho é sempre no final, tá? Depois eu pintei os olhos dele. De novo, para fazer esse detalhe mais fino, usa a paleta de dente, tá? E vai passando com um pouquinho de paciência. Depois, para finalizar a pintura aí, os dentes, a língua dele, que é vermelha, tá ok? A parte de marrom aqui do lado, esse branco aí, desse cavanhaque que ele tem aí, tá ok? E as lisas em amarelo. Então não tem erro, vocês podem ver que é simples a pintura, não tem muito erro, e tá finalizado. E daí eu fui para a parte da montagem, que eu coloquei o He-Man na posição, colei com cola epóxi. Tem esses estribos aqui também que vem junto com a peça em 3D. Eu pintei ela de um marrom mais escuro aí. E passei verniz. Pessoal, onde é mais brilhante, eu coloquei o verniz brilhante. Tá? Verniz acrílico brilhante. E nas partes onde tem menos brilho, igual a bota, essa cueca dele aqui, tá? O próprio pelo do Gato Guerreiro, eu usei o verniz acrílico fosco. Daí ficou com esse efeito. Tudo bem? Então, finalizado o He-Man então, com o Gato Guerreiro. Agora vamos então para o esqueleto. O esqueleto, então, vocês podem estar vendo aí do lado. Eu tinha as peças dele aí em 3D. Fiz a montagem, vi como que ia ficar. E depois eu parti para a parte de pintura. Fui aí para o esqueleto. O esqueleto também não tem muito erro. A primeira coisa que eu fiz foi passar
um azul mais claro aí na pele dele, ok? Aí na parte da caveira eu fiz um fundo de preto, não esqueço de fazer esse preto antes. Depois eu continuei a pintura. A caveira dele eu pintei desse tom de amarelo, os outros detalhes nesse roxo aí. Se você não achar esse tom de roxo, você pode misturar com um pouquinho de violeta, pode colocar um pouquinho mais de branco, até achar a tonalidade certa. Você pode ver as unhas dele aí em preto e tal. A cueca dele um preto fosco, tá ok? E ele não tem erro, é só esse azul mesmo, tá ok? A bota e esse colete, o capuz em roxo, tá? E não tem erro, ele tá finalizado já, essa caveira amarela. O Panther, vamos pro Panther então. Eu pintei o corpo dele de um vinho, tá? Lembrando, é sempre bom você ter alguma imagem de referência para ver a tonalidade da cor certa. Esse vinho eu tive que misturar com um pouquinho de roxo para chegar nesse ponto. Coloquei alguns pontinhos, um pouquinho de vermelho, de rosa, tá? Para chegar na tonalidade que você quer. Ah, eu quero um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, daí vai de você. Eu gosto de deixar o mais original possível, a cor que mais se aproximou foi essa. Então eu pintei o corpo dele desse roxo aí, né, desse vinho. Depois eu passei um marrom bem escuro, um sépia na verdade, uma sépia a cor. Aqui nessa parte dessa cela e desse capacete dele. Lembrando que essa versão é com capacete. Ah, mas no desenho não tinha. Ele tinha sim, só que ele não usava tanto, tá? E para esse diorama e essa peça em 3D, o arquivo vem assim, eu achei legal. Quis manter desse jeito. Até para ter uma compatibilidade aí com o Gato Guerreiro, né? Beleza. Então eu pintei aí essa cela. Depois eu vim com um verde bem escuro, tá? Passando meio que por cima. Depois eu venho com um verde musgo, meio que por cima, com um pincel bem seco, passando por cima para dar esses efeitos. Notem que é um pouquinho mais claro aí onde tem mais saliências, né? E ele ficou com esse efeito aí. Pintei o olho, a boca, as unhas dele são pretas e tal. Depois eu fiz a montagem. Ah, esqueci desse detalhe aqui do cajado, né? O cajado também não tem erro. É um violeta um pouquinho, um lilás, né? Um pouquinho mais claro. É preto e cinza. E daí eu fiz a montagem do esqueleto com o Panther, ok? Depois disso, vamos para a base. A base é o seguinte, notem aí nas figuras do lado. A base eu usei uma placa de MDF, que dava o comprimento mais ou menos das duas figuras. Aqui está com uns 55 centímetros, eu fiz, tá? A placa de MDF, isopor, e a primeira etapa que eu fiz foi cortar, quebrar na mão mesmo. Várias peças desse isopor bem irregular. Depois eu vim colando com cola quente, bem irregular, tá? O que é importante? Você fazer um cenário, ok? Com essas pedras aí, como se fosse um rochedo aí, um topo de uma montanha aí, várias rochas soltas aí, né? E não esquece de colocar os bonecos em cima, para ver se eles ficam bem ajustados. Daí você vai acertando aí, de modo que você coloque eles e fiquem na posição que você quer. Desse jeito. Então você pode ver aí que eu tenho as peças de isopor ajustadas para ficar encaixado aí, no caso o Gato Guerreiro e o Panther, tá ok? Daí depois eu colei, mas ele fica com aquele aspecto de isopor ainda, né? O que eu fiz? Eu peguei um ferro de solda e vim com ele quente acertando as arestas, né? Aquelas irregularidades e fazendo uns riscos, umas marcas nele aí para ficar bem irregular. Depois disso eu peguei massa de biscuit e vim preenchendo, fiz uma camada fina de massa de biscuit. Ok? E ficou com esse aspecto aí. Daí a parte de pintura, o que eu fiz? Passei um preto no fundo. Notem aqui depois de finalizado que ele é mais escuro aqui no fundo, tá? Ó, ele é mais escuro. Passei um preto. Depois eu peguei um cinza escuro, que ele é uma tonalidade mais clara do que esse preto. Vim passando por cima bem irregular. Mas a parte onde é preto ele fica nos vãozinhos. O importante é a gente entrar com o pincel aqui nesses vãozinhos. Ok? Vim então com um cinza escuro bem irregular e vim fazendo um degradê. Eu pegava o cinza, misturava ele com um pouquinho, uma tinta um pouquinho branca, tá? Um pouquinho mais claro, e vinha passando por cima com o pincel meio seco. E por último, o pincel bem seco com um branco, eu vim passando ele bem de levinho por cima, dando esse efeito de pedra que tem aqui então aqui no meu diorama. E para finalizar, montei meu diorama. Fiz então a parte de verniz aqui com o He-Man, fiz a parte de verniz com o esqueleto, fixei eles aqui, tem um parafusinho que está fixado na mão de cada um, fiz um furinho aqui, tá ok?
Tem um parafusinho aqui, depois eu passei um pouquinho de tinta aqui para esconder ele. Na mão do Panther também. Aqui, ó, essa do fundo aqui. O pé do Panther aqui tem um parafusinho. E ele ficou fixado. E assim tá terminado o diorama, gente. Boa, meus queridos amigos. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou e quer mais vídeo como esse, já aproveita, já deixa aquele like aqui. Clica aqui no joinha que você sempre vai estar me incentivando a fazer mais vídeos como este. E aproveita e deixa lá nos comentários o que você achou desse vídeo. E aproveita e deixa a sua sugestão sobre os próximos personagens que eu vou estar customizando. Imagina se o seu personagem favorito for customizado, hein? E pessoal, siga o meu Instagram, @paulo.poptoys, onde lá eu sempre vou estar colocando o passo a passo dos próximos vídeos, dos personagens que eu estou criando. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter visto o meu vídeo.